Olá pessoal, bem-vindos! Hoje a gente vai fazer aqui um suquinho maravilhoso e 100% natural. Comigo a Carol, vai ser nossa cobaia hoje, está perdida. Pois é, perdida porque eu nunca provei essa fruta. Laranja, manga, beleza, hein? Já comi, mas essa daqui... O jambu é novo, né? O jambu, pessoal, para quem não sabe, daqui no Brasil sim, dá lá no Nordeste, dá um pouco também no Sudeste, tá bom? O pessoal que quiser consumir, fica à vontade. Carol, hoje então você vai experimentar um suquinho gostoso? Vamos ver aí. Vamos ver, né? Então hoje eu trouxe para vocês o seguinte suco, pessoal. Anota aí, olha que beleza. Vai ser manga, o próprio jambu rosa, tá? Dá pra ver pela cor dele, olha como ele é bonito, rosinha. Ele já tá descascado ou ele é assim mesmo? Eu vou usar ele descascado, olha, cortado em 4. Tá. Mas a fruta inteira é essa, tá? A gente vai acabar achando por isso aqui. E vou usar laranja. Vou usar laranja hoje de um método um pouquinho diferente. Não vou fazer o suco direto, eu vou apertar ela aqui para tirar o suco natural e sem nenhum processo mecânico, tá certo? Beleza. Olha só como eu vou começar então. Vou colocar logo no liquidificador o suco de 3 laranjas. É bem rapidinho, a gente só apertar e rodar ela. Já foi uma. Vou colocando aqui de ladinho. Já foi 2. E essa fruta é diferente, Felipe, eu descobri que ela é muito boa anti-envelhecimento. Olha só! Tá preocupado com as rugas, uma boa dica é comer o jambo. Quem quer viver mais e mais bonito, não deixe de consumir. Mas essa é só uma das características. Tem milhões de características de uma fruta como essa. Não é tão comum, mas você pode achar aí pra fazer esse suco que, pelo jeito, vai ficar bom. Vamos ver. O suco, além de gostoso, traz muito benefício à saúde, né? O pessoal que gosta de ficar de jejum lá por 3 em 3 horas tomando um suquinho, é ótimo. Tá aí uma opção para você fazer um suco diferente, viu, gente? Vou colocar então, olha, a manga, picadinha já, e o jambo, também já cortado em 4 pedaços. Vamos bater? Vamos. Sim. Olha só, bateu. A cor da laranja predomina. A manga também é amarela, o rosa fica meio de fora. Quem olha nem vê que tem jambo nessa Tem jambo aí. A manga, geralmente, ela é muito fibrosa. Isso, muito obrigado. Então eu vou acabar coando, tá bom? Pronto, pra te ajudar. Muito obrigado. Então vamos de novo, a gente vai coar. Ele fica muito grosso, né? Fica. E tem muita gente que não gosta, né, de tomar a fibra junto. Faz bem, não é que faz mal não, faz muito bem. Mas, pra Carol eu vou deixar hoje um suco bem lisinho, bem gostoso. Deixa comer. Pronto. Bom, vamos ver. Vamos provar? Vamos. Prontinho. Vamos ver, ó, bonito ficou, viu, ó. Nossa, uma delícia. Ficou bom? O gosto da manga predomina, porque acho que tem um mais gosto doce, mais né? forte. Mas é uma delícia, super refrescante. Muito obrigado. Tá aí mais uma dica de um bom suco para vocês. Olha, 100% natural. Bem-vindas ao nosso quadro E Agora, Mamãe? Hoje a gente vai abordar um tema muito pertinente, as birras dos pequenos. Acho que nenhuma mãe pode dizer, nunca passei por isso, né? Pois é, as birras fazem parte, elas acontecem desde que o bebê nasce, né? A criança começa a chorar para ganhar alguma coisa, mas elas vão se intensificando ao longo do tempo. Por volta de 1 ano e meio, 2 anos é uma fase em que as birras estão bastante latentes, bastante presentes no comportamento dos pequenos. Para lidar com a birra da criança, não adianta que a criança vai fazer birra, mas dependendo de como sempre foram tratados esses comportamentos dela, a birra vai ser mais ou menos intensa, mais ou menos frequente, e o modo como a mamãe vai lidar com a birra também vai ser um pouco mais tranquilo. Então vamos lá, birra. Birra nada mais é do que uma tentativa da criança conseguir aquilo que ela quer.
Aí ela vai, se ela costuma ganhar o que ela quer com esse comportamento, vai reforçar, ela sempre vai fazer uma birra para conseguir o que ela quer. Se ela aprendeu que a birra não vai ter resultado, então ela faz a birra só para externalizar o sentimento dela, mas daqui a pouco passa e ela vai agir do jeito que você espera que ela haja para conseguir o que quiser. Não dê atenção para a birra, tem aquele famoso ditado, sem plateia não há show. Então a criança começou a se jogar no chão, começou a chorar, respira fundo, olha para ela e diga: isso não funciona comigo. Quando você se acalmar, eu volto a falar com você. E se afaste. No começo o pequeno vai atrás, vai gritar, vai segurar na sua perna, vai tentar chamar sua atenção de tudo quanto é jeito. Mas mantenha-se firme para mostrar que isso não funciona com você, que não é assim que ele vai ganhar o que ele quer. Acalmou a birra? Mostra como que ele pode fazer. Olha, eu sei que você quer muito esse brinquedo, eu sei que você quer muito passear, eu sei que você não quer fazer isso, mas é importante, mas agora é hora de fazer e você vai fazer. Então, como que você pode agir? Eu sei que você quer muito esse brinquedo, mas agora é hora da gente sair, tem que guardar. Guarda o brinquedo e mostra que a próxima atividade vai ser bacana. Agora é hora da gente sair. Será que a gente vai encontrar alguém? Será que a gente vai fazer alguma outra coisa? Vamos ver, segura a chave do carro para a mamãe, muda o foco da criança. Você vai mostrando que tudo pode ser prazeroso, que ele pode conversar com você, que você não vai dar atenção para aquele choro, para aquele escândalo dele, e você também vai conseguir se manter mais calma, né, diante da birra, porque nem sempre é muito fácil. Se a birra acontece em público, você tem algumas opções. Se quiser chamar a atenção da criança no momento, você corre o risco de ficar mais incomodado com o olhar dos outros, ou da criança testar mais ainda porque está em público, então tudo isso depende de você. Ou tirar a criança do ambiente, leva para o carro, leva para um lugar mais calmo e mantém isso. Olha, vou esperar você se acalmar porque não é hora de fazer isso, não é o lugar de fazer isso, você está atrapalhando as outras pessoas. Senta aí no cantinho que eu vou esperar você se acalmar para a gente continuar o nosso passeio. Ou se você não se incomodar, porque afinal de contas todo mundo que tem criança, todo mundo que convive com criança já passou por isso, a criança começou a fazer birra, deixa ali mesmo. Fala, você começou a agir assim, você sabe que desse jeito não funciona comigo, você não vai conseguir, então eu vou continuar vendo o que eu tô vendo aqui. Quando você se acalmar, eu volto a conversar com você, ou a gente volta a ver o que você quer, ou a gente vai negociar o que vamos fazer, ou o que vamos conquistar daqui a pouco. Fica a critério de vocês, mas não tenham vergonha, porque todo mundo já passou por isso, ou vai passar ainda e vai lembrar, aquela mãe agiu correto, aquela mãe não agiu, você vai dar uma boa dica para os outros pais ou para as outras pessoas que estão passando por lá. Desde pequeno, vale a pena você acostumar o seu filho a frequentar os diferentes ambientes, a fazer as coisas nos diferentes lugares. Então, a criança que está adaptada, ela vai entender como ela pode agir, como ela não deve agir nos lugares diferentes. Antes de sair de casa, explica para a criança onde vocês vão, o que vocês vão fazer, como é que você espera que ela reaja. Se vai ao mercado, fala, olha, nós vamos fazer compra, dá uma lista para ele procurar, né? Manter criança entretida, que criança ociosa costuma fazer mais birra e dar um pouquinho mais de trabalho. E sempre explicando as consequências das atitudes dos pequenos. Então, olha, a gente vai ao mercado, a gente vai fazer assim, a gente vai ao shopping, a gente vai à praça, a gente vai brincar, fazer assim, assim, assado. Eu quero que você se comporte assim, assim, senão a gente vai voltar para casa, ou senão eu vou deixar você em algum lugar e vou sozinho, para que seja uma coisa bacana. No local, se a criança começou a fugir um pouquinho daquilo que vocês estipularam, relembre, olha, lembra que a gente combinou, a gente vai fazer assim, vai fazer aquilo agora, depois aquilo. Então mantenha o que mantenha o comportamento que a gente combinou em casa. E aí sempre, sempre, sempre o que foi combinado deve ser cumprido. Então, se você prometeu que ia levar a criança de volta para casa, ou que não ia mais fazer o passeio que ele queria, tem que cumprir, porque eles vão perceber. Outra dica, dado que você tem que cumprir o que prometeu, só faça combinados com as crianças que você sabe que vai cumprir. Não adianta falar, se você fizer tal coisa, se você agir de tal modo, você vai ficar 5 dias sem assistir televisão, você vai ficar 20 dias sem ir na casa da vovó. Sabendo que dali a 2 dias vocês vão visitar a vovó, sabendo que vai chegar em casa você vai ceder, porque o pequeno vai perceber que as suas regras não estão consistentes. É normal e é comum, diante de uma birra dos pequenos, a gente ficar bem nervoso, né?
Se você perceber que está perdendo o controle, respira fundo e se afasta, porque às vezes nesse momento a gente acaba fazendo coisas que depois se arrepende ou que não são bacanas para as crianças. Então respirou fundo, sai, se acalma, não tem problema você corrigir a criança dali a pouco. O importante é você ter o seu controle emocional para aí sim passar uma firmeza para o pequeno, passar uma regra concreta e passar a sua segurança para o filhote. Jamais bata no seu filho, bater não educa, bater o máximo que vai trazer para a criança é um trauma, é um medo. A gente quer que nossos filhos nos respeitem, não tenham medo de nós. Então descarte qualquer palmada, qualquer agressão física, porque isso é desnecessário e não educa. Mantenha sua calma, mantenha seu controle emocional. Se perceber que não está bacana, se afaste um pouquinho, mas depois você volta e ensina e educa a criança com conversa e principalmente com a sua atitude, é o seu comportamento, é a consequência que a criança tiver pelas atitudes dela que vai ensinar ela a fazer boas ou não boas escolhas. Se ela percebeu que a atitude dela traz coisas positivas, a mamãe fica feliz, ela conquista aquilo que ela quer, é assim que ela vai agir. Se ela conquistar as coisas dela com choro, com birra, se ela conquistar que seja a atenção da mamãe, mesmo aquela atenção brava, aquela atenção enlouquecida, com esse tipo de comportamento, é o que ela vai fazer. E se você tiver alguma dúvida em relação à educação, comportamento, desenvolvimento do seu pequeno, mande pra gente, mande pelas redes sociais, que vai ser respondida com o maior prazer. Olá, tudo bom? Hoje eu tô aqui no Cevisa, nosso quadro de tratamento natural. A gente vai conversar um pouquinho sobre cálculo renal. Para isso eu tenho aqui a Simone, que é fisioterapeuta. Tudo bom, Simone? Tudo bem. Conta pra gente, pra quem tá assistindo também, o que seria o cálculo renal? O cálculo renal é uma doença que acomete os rins e é mais comum chamá-lo de pedra nos rins. O pessoal lá de casa já se familiarizou, então. Pedra no rim é aquela dor incômoda. Isso mesmo. Dizem que é quase parecido com cólica feminina menstrual. Acomete bastante essa região lombar, região das costas, próximo à virilha, confunde bastante com dor na lombar. E os sintomas são esses. Basicamente vem de leve, vai aumentando, a dor vai ficando cada vez mais forte. Você falou que muita gente também pode confundir com apendicite, né? Exatamente. A gente sempre enfatiza aqui que é muito importante a procura de um médico, até para ter o tratamento correto, mas como a gente tem sempre um tratamento natural para oferecer para você, a gente vai te falar aqui qual é o método que vocês utilizam aqui no Cevisa. Sim, então aqui no Cevisa nós usamos como tratamento para o cálculo renal banho de assento. A gente tem aqui um ofurô, mas se você não tiver um equipamento desse em casa, você pode utilizar uma bacia grande e sentar ali, a gente vai fazer o assento nessa bacia grande. Esse tratamento seria mais para tá amenizando os sintomas da cólica renal, né? Exatamente, as dores agudas. O calor a gente vai usar aqui, a gente vai fazer o passo a passo, a gente vai usar água quente e a água quente ela promove um relaxamento e alívio dessas dores. E como que é o processo? Explica pra gente então. A gente vai precisar de uma bacia grande que dê para fazer o assento. Aqui no caso a gente tem essa, mas como a gente já conversou, você pode usar a que tiver em casa. Água quente em torno de 40 graus. É aquela sensação de água bem morna para quente, não muito leve, mas uma água um pouco mais quente. E a gente usou a cavalinha. A cavalinha é uma erva, aqui a gente tem a erva desidratada, vocês podem visualizar no banho, e ela pode ser usada fresca também. A cavalinha ela é anti-inflamatória, ela tem ação diurética, ela facilita a eliminação do edema, então tem várias funções assim que ajudam no alívio desses sintomas. E aí você pode usar a cavalinha diretamente no banho. Como a água é bem quente, não precisa fazer o chá antes. Durante o tratamento, ela vai soltando as propriedades e vai sendo absorvida ali pela pele. A cavalinha, você pode, se você não quiser jogar diretamente no banho, você pode fazer um sachê com algum tecido fino ou um TNT, e aí ela vai sair coadinha durante o banho, deixar dentro do banho ou jogar diretamente na água.
E quanto tempo que a pessoa tem que ficar imersa? Qual é a frequência desses banhos? Tá. Durante a crise pode ser feito todos os dias, uma vez ao dia. E o tempo é de 20 minutos. É indicado fazer assim mais no final do dia ou pela manhã? Qual que é a prescrição? Assim? Você pode fazer em qualquer horário, mas se você fizer no final do dia, antes do sono, antes do repouso da noite, você vai dar um tempo para o seu corpo se restabelecer. Então, o melhor, se você for escolher um tempo, que faça antes do repouso da noite, antes do sono. Eu reparei aqui, o Luiz está colaborando com a gente, servindo de modelo para esse banho, que ele tá com uma faixinha na cabeça. É importante ter essa faixinha? A água tem que ser quente, tem que ser fria? Sim, então é importante a faixinha, porque aqui a gente vai ter uma boa parte do corpo, principalmente a região ali do baixo ventre, que tem órgãos, né? Esse calor que é usado no banho de assento pode baixar muito a pressão. E aí ele pode ter uma queda de pressão. A gente usa a faixinha para não deixar que isso aconteça. Então ele vai ter ali uma faixinha molhada na água fria, gelada, na testa ou na nuca. E isso vai evitar que ele tenha náuseas ou uma queda de pressão. Muito legal, muito interessante. Para finalizar então, aqui a gente deu uma dica de tratamento natural para quem sofre de cálculo renal. O Cevisa oferece isso aqui na clínica, mas você pode estar fazendo aí na sua casa, seguindo algumas adaptações. Sim. Em relação à prevenção do cálculo renal, que dicas você daria pra gente, Simone? Então, para prevenir, é muito importante lidar bastante com alimentos saudáveis. Então, evitar alimentos gordurosos, frituras, tudo aquilo que já é bem conhecido aí que faz mal para a saúde. E introduzir mais frutas, de preferência as frutas cítricas. Elas são antioxidantes, ajudam ali na regulação do organismo. E além das verduras, bastante água, nos intervalos, bastante água e se alimentando nos horários certos. Muito legal, seu estilo de vida vai influenciar muito na questão das doenças. A gente estava conversando um pouquinho antes, você me falou que tem um fator hereditário também na questão do cálculo renal? Exatamente. Tem um fator emocional muito forte, está bem ligado. A genética, se familiares apresentaram cálculo renal, há possibilidades também de surgir. Mas o fator principal e mais importante é o estilo de vida mesmo. Então a gente está sempre aqui te oferecendo dicas para tanto tratar de algumas doenças que você já tenha, como também para você prevenir. Continue acompanhando Vida e Saúde.